Salve, salve, turma boa do Trocando em Miúdos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje aqui no TBT do Trocando em Miúdos, vocês vão ver uma análise que eu fiz no programa Na Hora do Voto, da TV Sucesso, Rede Record, filiada da Record TV aqui da cidade de Rio Verde, junto com meu amigo Rômulo César, aonde a gente verificou a última pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Rio Verde antes da campanha de 2020, então, ou seja, antes da reeleição do prefeito Paulo do Vale. Lá mostra que a aprovação do prefeito Paulo do Vale para a aprovação do prefeito Paulo do hoje em 2023 cresceu quase 10 pontos percentuais. Ou seja, o prefeito cresceu em moral e em prestígio junto à população de Rio Verde. Aonde que o prefeito está acertando? Aonde que a oposição está errando? Analisei nome por nome dos que disputaram as eleições de 2020 nesse vídeo aqui. Será que mudou alguma coisa? Será que esses candidatos evoluíram na sua forma de fazer política, de fazer campanha eleitoral? Eu acho muito difícil. Estão cometendo os mesmos erros e os mesmos deslizes que cometeram lá na campanha de 2020. Será que ainda tem tempo da oposição recalcular a rota para vencer as eleições de 2024? Acompanhe essa análise e veja se você concorda ou não concorda comigo. Deixa aí nos seus comentários e compartilhe esse vídeo e ajude aqui o Trocando em Miúdos a continuar a crescer. Acompanhe Créditos TV Sucesso Oficial nas redes sociais e também na TV aberta. Um abraço para o Rômulo César também, meu grande amigo e admirador do seu trabalho, viu, meu irmão? Acompanhe conosco. E o nosso convidado para comentar tudo isso, para falar mais sobre esse momento especial, preparativo das eleições de amanhã, Bruno Marques, comentarista político, nosso convidado também. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Rômulo, boa tarde, turma boa da TV Sucesso. A partir de agora vamos debater então, Bruno, porque a partir de hoje a gente já começa a sentir um pouco mais do clima dessas eleições, né? A reta final, poucas horas ainda para iniciar o pleito, mas eu tenho certeza que o primeiro ponto a ser ressaltado em tudo que nós vivemos nesse período aí é a questão da modificação que tivemos até mesmo nas campanhas no Brasil inteiro por conta da pandemia, né? Isso pode ter atrapalhado de alguma forma algumas campanhas, principalmente das oposições, aqueles candidatos que não eram conhecidos. Eu concordo que a pandemia atrapalhou muito candidaturas novas, candidaturas que nasceram dentro do pleito, e isso é uma dificuldade, isso é um problema que os partidos políticos têm que começar a resolver. Não é mais tolerável na campanha eleitoral que o eleitor deva conhecer um candidato durante a campanha. O eleitor tem que conhecer os candidatos antes, e as pessoas têm que preparar os nomes durante 4 anos. Numa eleição está disputa em 2 cargos, o cargo do eleito e o cargo do derrotado, que vai fiscalizar o eleito. Então, uma campanha eleitoral vai começar no dia 16 amanhã. A gente tem uma situação que a gente pode observar aí nessas eleições em relação aos prefeitos que estão nas administrações, né? Alguns odiados demais, sequer estão entre os 3 primeiros, e outros queridos demais, que estão com uma longa vantagem à frente. Essa situação aí, você acha que tem a ver também com a pandemia? Sim, a forma que eles conduziram a pandemia, e eu entendo que a reeleição ela é um mecanismo de referendo do mandato daquele que vai concorrer novamente a uma segunda oportunidade. Então, se a população aprova ou não aprova aquela administração, se ela aprova ou não aprova aquele prefeito. Então, ser contra a reeleição ou ser a favor da reeleição é relativo, porque o eleitor, ele é o juiz, ele vai decidir se ele dá mais uma oportunidade para aquele candidato ou não. Pois é, cidade linda, tem audiência enorme da TV Sucesso Record. Obrigado a todos aí pelo carinho e pela audiência. Vamos começar então a nossa análise das pesquisas, saber como que está em cada município. Nós vamos trazer para você a partir de agora uma análise completa. Para quem não viu os números no decorrer da semana, estava trabalhando, não teve oportunidade, vai conferir agora também todos os dados. Nós vamos mostrar para vocês também, a partir de agora, aqui na tela da TV Sucesso Record, a situação desses municípios e analisarmos também os dados e os números. Vamos começar então pela pesquisa em Rio Verde. A pesquisa em Rio Verde foi feita pela Diagnóstico Pesquisas, encomendada pela TV Sucesso Record.
A pesquisa foi realizada no dia 4 de novembro com 500 entrevistados. A margem de confiança é de 95%, a margem de erro de 4,4%. Registrada no TSE com o número GO 09562/2020. Vamos começar aqui primeiro com a corrida espontânea. Bruno Marques, vamos começar a primeira análise da parte espontânea. Paulo do Vale do DEM, 58,2%. Dr. Oswaldo, do MDB, 12,4%. Clailton Filho, do PSDB, 10,4%. Professor Vavá, do PT, 3,4%. Cristiano Quintino, do Avante, 2,6%. Brancos e nulos somam 1,4%. Não souberam, não opinaram, 11,6%. Essa corrida espontânea, para aqueles que não entendem, que estão em casa, é aquela situação onde não são apontados os candidatos e as pessoas que apontam. Por ela, Bruno, a gente já dá para perceber que o eleitor conhece um pouco de quem são os candidatos da eleição, né? Porque a gente costuma ver muitos nomes que nem estão ali, mas pelo jeito o eleitor está realmente por dentro do que é a eleição, pelos nomes citados serem realmente os nomes aí, os principais nomes da corrida. Eu vou pelo caminho porque o alto índice do prefeito Paulo do Vale, porque ele está no cargo, é conhecido, né? É uma pessoa que trabalha muito bem em suas redes sociais. Então, para o eleitor chegar, para o pesquisador já de pronto falar quem ele conhece como candidato, por isso que Paulo do Vale lidera. E na pandemia deu uma visibilidade ainda maior, muito, né? mais. Entrevistas. Os boletins, né, também do COIS, então ele estava à frente ali da liderança, então isso deu uma projeção muito maior para ele. O Oswaldo, ele também é um médico, ele também trabalha diretamente com a população, é um diretor de um grande hospital particular aqui da nossa cidade aqui, né? Também justifica um pouco aí, na espontânea ele está com essa boa qualificação, também um partido que o MDB também é muito querido aqui na cidade de Rio Verde. O Clailton Filho é uma novidade aqui na terceira colocação com 10,4%. É um número muito alto para a primeira candidatura do Clailton, né? Então, ele surpreende por isso, porque ele sai da bolha universitária, ele sai ali daquele meio dele e começa a ganhar corpo como político nessa situação. E tem muita gente que fala que em uma eleição tem outras pessoas que não ganham teoricamente a eleição, mas que saem vencedores. A gente pode colocar o Clailton Filho nessa teoria, por ser um jovem ainda e por ter começado agora a sua carreira política e já ter um percentual assim, tão grande citado? Ele vai sair vitorioso conforme ele vai conduzir a sua carreira política a partir de então. Como eu te disse, está em disputa duas vagas, o do eleito e do derrotado. E caso ele saiba fazer uma oposição propositiva, que seja quem vencer o pleito, ele pode se dar bem ou pode se dar mal se ele se omitir ou ele querer aparecer na próxima eleição simplesmente para disputar. Ainda na espontânea, o professor Vavá, que tem 3,4%, presidente dos sindicatos professores e do Partido dos Trabalhadores. Isso, esse 3,4% eu reforço. O eleitorado do PT existe em Rio Verde. É um eleitorado fiel, é um eleitorado que gosta muito do presidente Lula, que tem um certo saudosismo pelo período que viveu nos 16 anos do governo do PT. Então eles não fogem da regra. Se o PT lança candidato, eles votam no candidato do PT. E aí, por último, Cristiano Quintino, do Avante, com 2,6%. O Cristiano Quintino ele poderia estar melhor. A segunda campanha que ele disputa, mas nas entrevistas pretéritas que ele dava, ele falava que não era candidato, ele despistava, tentou uma disputa para deputado federal, mas nos 44 do segundo tempo, registra a candidatura e disputa. Talvez seja isso o resultado, o desempenho dele nessa pesquisa. A gente vai agora para a corrida estimulada. Na estimulada, aí sim, são os dados apresentados, os nomes dos candidatos. O pesquisador pergunta em qual dos 5 candidatos o eleitor votaria. E aí, nessa pesquisa, temos aí um aumento nos números de Paulo do Vale do DEM, atual prefeito candidato à reeleição, com 63,6%. Dr. Oswaldo também cresceu em relação à outra pesquisa, foi a 14%. Clailton Filho novamente com 10,4%, também um crescimento considerável aí do candidato do PSDB. Professor Vavá do PT, 3 pontos percentuais. E Cristiano Quintino do Avante com 1,4% percentual nessa pesquisa estimulada. Uma distância muito grande do atual prefeito
Porém, um crescimento também, né, dos dois outros candidatos mais próximos, doutor Oswaldo e Clailton Filho. Bruno. E você vê uma diminuição dos brancos e nulos e daqueles que não sabem opinar. Então, eles já começam a decidir. Começaram a migrar para os candidatos. Já começaram a migrar para os candidatos logo depois do debate que a TV Sucesso realizou aqui, e foi primordial para que o eleitor pudesse sim definir o seu voto. Mas aí eu volto a reafirmar que o Paulo do Vale é por causa do referendo. A população aprova ou não aprova a sua gestão, se vai dar ou se não vai dar o segundo mandato.